Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos. Nós estamos de volta com mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos, aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Nós vamos iniciar o nosso estudo continuando na segunda parte de O Livro dos Espíritos, essa segunda parte que fala, sobre o mundo espírita, sobre o mundo dos espíritos, o plano espiritual, enfim. Ainda estamos estudando o sexto capítulo dessa segunda parte e hoje nós começaremos um novo tópico. Esse tópico que tem o título As Relações no Além-Túmulo. Esse tópico que é composto pelas questões que vão de 274 até a questão 290. No entanto, hoje nós vamos estudar das questões 274 até a questão 277. A gente vai dividir um pouquinho esse tópico para a gente ter bastante oportunidade de refletir sobre os ensinamentos que são dados aqui nesse item, do Livro dos Espíritos. Isso porque ele trata de um item que certamente é um item que toca a curiosidade, desperta a curiosidade de muitos de nós. Afinal de contas, estudávamos até agora há pouco o planejamento para as reencarnações. Ok, estamos estudando a vida no plano espiritual e, claro, que o espírito deve planejar suas vidas futuras na carne. No entanto, faltava estudar alguma coisa ainda, né? Essa própria vida de relação no mundo espiritual. Os espíritos se relacionam uns com os outros. Como é a vida lá? Isso é algo que nos toca profundamente, né? Que nos dá, assim, uma, uma fortaleza, um fortalecimento para que a gente possa levar a nossa vida tendo em vista a vida que virá, a vida real, que é a vida no plano espiritual. Então vamos nos concentrar com um pouquinho mais de cuidado aqui nessas questões para a gente poder explorar bem os conceitos e as informações que o Livro dos Espíritos nos traz. Vamos lá então? Antes de começarmos o estudo, como é de costume nosso, eu convido os queridos amigos à nossa prece inicial. Vamos todos nós nesse momento nos concentrar um pouquinho, elevar o nosso pensamento às esferas maiores do mundo espiritual, pedindo com muita humildade que o Mestre Jesus se aproxime de nós, que permita a influência dos bons espíritos, do Mestre Kardec, nós que somos também humildes discípulos do professor de Lyon, para que nós possamos aproveitar bem as lições sublimes do Livro dos Espíritos e que através delas possamos guiar as nossas vidas. Senhor, a partir de agora entregamos-nos confiantes em Suas mãos. Por Sua divina misericórdia, Mestre, reponha em nós as forças físicas, morais e intelectuais necessárias à sequência de nossas vidas terrenas. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Então, vamos ao texto do Livro dos Espíritos, vamos começar o estudo de hoje e já começo justificando esse nosso recorte, né? O recorte da questão 274 até a questão 277. Justifico da seguinte forma: é porque dentro dessas questões nós começamos a estudar as relações no além-túmulo, perdão, as relações que nós temos no plano espiritual com outros espíritos, e esse início do estudo dessas relações nos traz as informações dos tipos de relações que existem, a começar pela relação de subordinação e autoridade. E começa a apresentar para a gente as relações em sociedade de um modo geral, comparando inclusive com as relações da sociedade terrena, né? Das, da, as relações sociais que a gente tem na Terra são comparadas às relações sociais no plano espiritual, para que a gente tenha uma ideia de como acontecem essas relações do lado de lá da existência, no mundo extracorpóreo. E assim a gente pode se preparar um pouquinho melhor para estar do lado de lá, não é? Muito bem, vamos lá então. Vamos começar. Questão de número
274, primeira questão do tópico. Kardec pergunta aqui o seguinte: já ficou, já veio para a gente a informação que existem diferentes ordens de espíritos. Aqueles espíritos que, como a gente lembra com frequência, estão ali descritos na escala espírita. Então, existem diferentes ordens de espírito. Ok. Se existem diferentes ordens, existe também algum tipo de hierarquia de poderes? Uns têm poderes sobre os outros, Kardec completa, né? Existe entre eles subordinação e autoridade? Então a pergunta aqui é uma pergunta bastante importante, muito importante, porque agora a gente vai começar a aprender se, estando desencarnados, nós responderemos a algum outro espírito. Porque a gente já, começando a lembrar das ordens diferentes, nós não somos nem a ordem mais elevada, nós que estamos aqui na Terra, e não somos tampouco a ordem mais inferior de espíritos que existe. Bom, então a gente vai ter poder de influência sobre alguém e a gente vai obedecer a alguém? Seremos subordinados a alguém? Então, essa pergunta é uma pergunta muito importante porque a partir dessas relações de poder, filósofos, né, já analisaram inclusive a existência terrena, a existência da sociedade terrena, a própria existência do homem do ponto de vista de relações de autoridade, como a gente é capaz de lembrar, né? Então, essa é uma questão filosófica de grande importância e que começa a conduzir aqui o estudo do Livro dos Espíritos no plano espiritual. Relações de poder existem só na Terra? O primeiro tipo de relação é estudado, né? Autoridade, subordinação, hierarquia através de poder. Notável, né? Kardec se referia às diferentes ordens de espírito como o móvel, o motivo para se pensar relações de autoridade e poder. E se a gente vai comparar daqui a pouquinho, né, as relações do plano espiritual com as relações terrenas, já tem um terreno sendo preparado aqui, né, um terreno de ideias. Olha, aqui na Terra, como que se dão mesmo as relações de subordinação e autoridade? É dentro de uma família, em muitas culturas, né, acredito que na maioria das culturas, os filhos são subordinados aos pais durante a vida toda, não enquanto são crianças apenas. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina a piedade filial, por exemplo. Então deixa de ser apenas uma questão para nós espíritas, né? Apenas uma questão cultural, passa a ser uma questão de ordem moral forte, né? Poderosa. Dentro do ambiente de trabalho, as relações de subordinação e autoridade são relações dadas por diversos fatores. Aquele que tem mais competência dentro de uma determinada célula, por exemplo, de uma linha de produção, é ali é um mentor da célula, às vezes, né? Uma pessoa que dirige aquela célula. Acima dele tem um líder de produção e assim por diante. As pessoas vão conquistando essa, essa posição de um pouco mais de autoridade. Em outros momentos, em outras situações da sociedade, um policial tem autoridade sobre um cidadão em certas circunstâncias, em certos momentos. O poder público tem autoridade sobre a população, o governo, né? Tem autoridade. E assim por diante, dentro do ambiente de um hospital, o médico tem uma autoridade superior à de um enfermeiro diante de certas situações. Em outras situações, pode ser que o enfermeiro tenha uma autoridade maior que a de um médico dentro de certos ambientes, não é? Então, como se dão essas relações de subordinação e autoridade aqui na Terra? Muitas vezes por posse, muitas vezes por prestígio, muitas vezes por conhecimento, muitas vezes por posição social e assim por diante. Agora, quando Kardec começa a explorar as relações de além-túmulo, ele não se baseia em nada disso.
Ele coloca os níveis, ele relembra, né, perdão, os níveis de ordem de progresso dos espíritos. E notemos que aqui a resposta poderia vir do seguinte sentido, né? Poderia dizer: não, nada disso. Sim, tem relações de subordinação e autoridade no plano espiritual, mas elas nada têm a ver com a ordem de progresso dos espíritos. A resposta poderia vir nesse sentido, não é? Se Kardec tivesse colocado a pergunta de forma equivocada. É claro que os espíritos superiores iriam ali corrigir de forma sutil ou de uma forma mais direta o pensamento que estivesse equivocado na pergunta, como a gente já viu acontecer diversas vezes aqui no Livro dos Espíritos, né? Mas olha só como vem a resposta para começar a direcionar esse nosso pensamento de como acontecem essas relações. Relembramos, né, a pergunta depois de todo esse parêntese que a gente fez, né, essa introdução que a gente fez ao tema, relembremos a pergunta. Da existência de diferentes ordens de espírito, eu posso concluir dessa existência resulta hierarquia de poder, dessa existência de diferentes ordens resulta subordinação e autoridade? A resposta é muito grande. Sim, sim. Hierarquia de poderes, subordinação e autoridade no plano espiritual, sim, é fundamentada na existência das diferentes ordens de espíritos. Existe hierarquia, muito grande hierarquia, inclusive, fundamentada nessas diferentes ordens. Vamos um pouquinho mais na resposta, né? Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade. Então, outra coisa que a gente descobre aqui, né? A autoridade é proporcional ao progresso que o espírito conquistou. É proporcional. Então, quanto mais progresso intelecto-moral, maior a autoridade que ele tem no plano espiritual sobre outros espíritos que não chegaram ao grau de progresso dele. Continua o texto. A autoridade que eles exercem, perdão, por um ascendente moral irresistível. Irresistível. Então, essa resposta nos dá uma ideia de como acontecem as relações de autoridade no plano espiritual. Se aqui na Terra, meus irmãos, isso tem uma coisa, uma consequência disso, que é uma consequência que é extremamente apreciável para a gente, que a gente não pode esquecer jamais, jamais enquanto espíritas. Uma consequência disso que é belíssima, se, que é a seguinte: se aqui na Terra o uso da autoridade provoca injustiças, provoca graves delitos, provoca profundos equívocos, provoca desconcertos na sociedade, provoca desacertos na sociedade. Isso não vai acontecer no plano espiritual. A vida de relação de subordinação e autoridade, de hierarquia de poderes no plano espiritual, é uma vida que não admite injustiça, seja nos quadros mais belos, seja nos quadros de sofrimentos mais profundos. E nós não podemos esquecer disso. No momento algum. Aqui na Terra eu posso ser vítima da injustiça, do mau julgamento de um médico, de um policial, de uma pessoa que está no poder público, no poder político, de um juiz. Eu posso ser vítima de uma injustiça aqui, por conta do mau uso da autoridade, mas no plano espiritual a autoridade se dá àquele que tem melhor condição de utilizá-la, em proveito próprio, em proveito alheio. Para a gente fazer uma visão geral desse quadro, eu quero lembrar o capítulo 14 da obra Libertação, do Espírito André Luiz e Psicografia de Chico Xavier. O capítulo 14 tem o título Singular Episódio.
Relembrando um pouquinho a trama, né, que acontece nesse livro. O espírito encarnado, conhecido pelo nome de Margarida, está recebendo uma profunda obsessão. Bom, e aí então a gente tem uma equipe formada por espíritos, equipe da qual André Luiz participa, que vai interferir nesse caso de obsessão para tentar ajudar a Margarida e tentar ajudar também os obsessores, porque não é uma questão de afastar obsessores e de relegá-los ao sofrimento, não. É uma questão de ajuda mútua. Por isso o livro se chama Libertação, né? Se liberta o obsidiado, mas liberta também os obsessores dessa questão de querer prejudicar alguém, de querer fazer o mal. É uma obra belíssima, né? Então, nesse capítulo 14, Singular Episódio, nós vemos o momento em que os mentores que estão junto com o André Luiz, a equipe que está com o André Luiz, auxilia a família de um dos obsessores chamado Saldanha, que era uma das pessoas comandadas por Gregório, que era o espírito que comandava uma falange de obsessores que estava ali obsidiando Margarida. Notem que a gente tem aqui uma relação de subordinação entre obsessores, né? Gregório tem ascendência sobre vários outros espíritos que são obsessores. E aí vem, né, aquela nossa pergunta que não quer calar, né? As diferentes ordens de espíritos, subordinação e autoridade não é dado pelo progresso moral? Claro, claro que sim. Evidente que sim. Então, por que um espírito empenhado no mal tem ascendência sobre outros? Para fazer o mal, inclusive. Porque, curiosamente, essa ideia, de certa forma, está inclusa nesse princípio. Ele tem um ascendente sobre esses espíritos que é um ascendente moral, embora seja um ascendente moral para o mal. Um mau ascendente moral. Um ascendente moral para a prática do mal, com o qual esses espíritos concordam para obedecer a esse obsessor. E não nos enganemos, meus amigos. Esses quadros acontecem, eu disse que não há injustiça no plano espiritual, de fato não há. Estudando a obra Libertação, entre tantas outras, né, entre tantos outros casos de más influências e de obsessões do plano espiritual, nós descobrimos que há débitos, que existem afinidades no mal entre o espírito obsessor e o obsidiado. Não há vitimismo nesses casos. Existem compromissos de longa data que precisam ser desfeitos, né? Que precisam ser dissolvidos no amor, dissolvidos no perdão, na indulgência, na benevolência, na compreensão de uma vida maior, de uma vida melhor, de altos conceitos, dos conceitos morais mais sublimes. É ali que se dissolvem esses laços. Então vejam, né? Diferentes graus de autoridade e subordinação. Não tenhamos dúvida, não. Esses quadros existem, estão subordinados, estão aos olhos da justiça divina. Por isso eu dizia, não há injustiça no plano, na, na, no grau de subordinação e poder no plano espiritual. Não existe. Então, continuemos um pouquinho com a história, né, que a gente está narrando. Então, esse espírito Saldanha teve a sua família auxiliada pelo grupo formado por André Luiz, enquanto era ameaçada pelo espírito Gregório, né, que o mantinha assim sob o seu domínio. Então veja só, nesse momento o instrutor desse grupo de espíritos cuidando do caso de obsessão de Margarida, que se chamava Gúbio, pede com muita humildade ao obsessor, a Saldanha, que auxilie Margarida. E revela a ela que Margarida, a ele, né, revela a Saldanha que Margarida era uma filha querida de outras épocas, ou seja, né, retomando o contexto, um dos obsessores é Saldanha. Gúbio é o líder da equipe que tenta quebrar o laço de obsessões. Qual é o modo com o qual Gúbio exerce influência sobre Saldanha, que é um obsessor? Primeiramente, ele ajuda a família de Saldanha. Depois,
ele pede ajuda para o caso de Margarida, revelando a ela que Margarida havia sido sua própria filha, filha dele, né, Gúbio, em vidas passadas. Essa revelação é narrada nesse capítulo como uma revelação que deixa Saldanha um pouco aturdido. E na seguinte situação, e agora? Como eu nego auxílio a uma pessoa que acabou de auxiliar a minha família? Como que eu nego a essa pessoa auxílio à filha dele, sendo que ele acabou de me mostrar compaixão? Inclusive, Gúbio diz a Saldanha que os dois estavam na mesma luta, eram companheiros no amor que devotavam aos filhos. E é assim que se exerce a influência de um espírito superior sobre um espírito que ainda não progrediu intelecto moralmente. E a passagem é belíssima, porque então Saldanha, em prantos, dirige as seguintes palavras a Gúbio, que é o instrutor e o líder daquela equipe que tentava ali desfazer o quadro de obsessão. Né? Eu vou ler agora as palavras de Saldanha a Gúbio. Ninguém me falou ainda como tu. Tuas palavras são consagradas por uma força divina que eu não conheço, porque chegam aos meus ouvidos quando já me encontro confundido pelos teus atos convincentes. Faze o que de mim desejares. Que lição inesquecível para todos nós. Para nós, né, que por vezes nos lançamos à tarefa da doutrinação, da divulgação do evangelho. No entanto, sem o respaldo dos bons exemplos, né? E aqui, o obsessor diz a Gúbio, eu retomo as palavras, né? Suas palavras são consagradas por uma força divina que eu não conheço, porque chegam aos meus ouvidos quando já me encontro confundido pelos teus atos convincentes. Antes de pedir, ele mostrou o amor, ele mostrou o perdão, ele mostrou o auxílio, a caridade. E aí então aqui se mostra o poder moral de um espírito sobre outros, né? Eu quero ler só mais um pedacinho da fala de Saldanha, porque ela é realmente muito emocionante, né? Poderoso espírito e bom amigo. Ele se dirigindo a Gúbio. Poderoso espírito e bom amigo. Subordinação e autoridade. Poderoso espírito e bom amigo que me procuraste na condição do servo apagado para acordar minhas forças enrijecidas no gelo da vingança. Estou pronto a servir-te. Sou teu de hora em diante. Ao que Gúbio responde: seremos de Jesus para sempre. Realmente, que lição extraordinária, meus amigos. O exemplo arrastando, o amor convencendo, o amor convocando e o coração que aceita a convocação, que aceita a tarefa. Nada poderia naquele momento atrapalhar os planos do mentor. Sua autoridade moral se apresentava ao raciocínio e ao sentimento de Saldanha, deixando a ele a escolha de ceder ao pedido de um amigo reconhecidamente superior em moralidade, em sentimento, em inteligência. Né? Quantas vezes não agiu assim o próprio Cristo na sua jornada terrena? Né? Por isso, agora eu volto à pergunta, ou à resposta da questão de número 74, e aqui a gente entende o que os espíritos superiores queriam dizer quando eles escrevem que esses espíritos superiores alcançam e exercem um ascendente moral irresistível. É isso que Gúbio apresentou a Saldanha na obra Libertação. Né? Tanto que a questão 274A vem como confirmação, né? Kardec quer uma confirmação. Ele pergunta se podem os espíritos superiores subtrair-se a essa autoridade, escapar, né, dessas autoridades de espíritos superiores a eles, intelecto moralmente. Não na questão de obsessores, como a gente viu, né? Mas aqui no caso, Saldanha poderia escapar ali dessa sugestão de Gúbio? A resposta vem, eu disse, irresistível. Não tem jeito. Uma vez que nós somos alcançados pelo amor desses espíritos, é impossível fugir desse amor. Porque é a lei suprema da criação. É a lei suprema. Nós fomos criados para sentir, para viver, para contribuir, para
espalhar o amor por onde nós andamos. Assim como fez o Cristo aqui na Terra, exemplo máximo disso aqui na Terra. Nós fomos criados para isso e não para outras coisas quaisquer. Por isso é irresistível. As obsessões não são irresistíveis, elas são profundamente resistíveis. Elas estão sujeitas ao nosso livre-arbítrio, à nossa vontade. Só existem quadros de obsessão e de influências para o mal quando nós assim permitimos, quando nós cedemos. E aí chegam a quadros mais graves, claro, mas a princípio, tudo está no controle do nosso livre-arbítrio e da nossa vontade. Então, com isso a gente fecha essa questão 274, que é a questão que é, apresenta para a gente uma linha de raciocínio para todas as outras que virão na sequência. Então estejamos convictos, né? E atentos para o que virá na sequência. Kardec trata aqui das relações de amor, das relações correspondentes à lei divina, das relações que um espírito superior em moralidade, como a gente acabou de ver, exerce sobre espíritos que estão colocados em ordens inferiores. Mas notemos o modo como acontecem essas relações. É um pedido de Gúbio, neste caso que a gente acabou de ver, para Saldanha. Pedido que ele não tem força para resistir. E é um pedido que só vai causar a ele o bem. Não vai causar nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de dor, né, nenhum tipo de sofrimento. Pelo contrário, é um pedido libertador. Então, esse é o primeiro tipo de relação que a gente queria aprofundar aqui no livro, né? As relações ali entre os obsessores, como eu disse há pouco, né? Gregório e Saldanha, o líder da falange de obsessores para com seus subordinados, perdão, é uma relação tanto quanto diferente. Uma relação de ódio, é uma relação de vingança, de rancor, de mágoa, é uma relação em que da qual surgem malefícios para todos os que estão envolvidos nela. Existem por diferenças morais, como a gente explicou agora há pouco também, né? Então a gente precisa estudar bastante essas relações para a gente não se enganar. Um espírito obsessor não vai ter mais poder sobre um outro espírito do que esse espírito permita. Um espírito superior terá ascendente sobre todos os outros inferiores. Irresistível. Só que ele convence pelo exemplo, ele convence pelo amor, ele convence, ele arrasta esses espíritos, às vezes, por meios que os façam perceber os seus equívocos. Nunca pela força, jamais pela imposição. São coisas que a gente vai compreendendo estudando melhor as obras básicas e os livros, né, que vêm como obras complementares aos estudos das obras básicas. Bom, com isso, então, a gente cria um panorama interessante para a gente dar sequência, né? Vamos lá. Questão 275. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Aqui, então, né? A questão, Kardec já começa a abrir a questão para a comparação com as coisas terrenas. A vida de consideração de um homem na terra, o poder na terra, lhe dá algum tipo de poder no mundo espiritual? Uma resposta direta e rápida dos espíritos, né? Não, não, não dá. A vida social na Terra, a gente acabou de apreciar isso, né? É diferente da vida social no plano espiritual. No que diz respeito, principalmente, às relações de autoridade, de hierarquia. Né? Segue a resposta. Não, porque os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. Lê os Salmos. É indicação de leitura aqui dos espíritos superiores para a gente, né? Não, as vidas no plano espiritual e no plano material obedecem a ordens de poder e ordens hierárquicas diferentes. Então ele cita os ensinamentos dos Salmos, né, para que a gente possa
lembrar, refletir que a ordem e hierarquia no plano espiritual obedece a fundamentos completamente diferentes dos daqui da Terra. Inclusive, ele não cita apenas os salmos, né? Olha aqui. Os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Jesus retoma esse ensinamento, é o ensinamento também do Cristo, né? Não só dos salmos, ensinamentos não só dos salmos, mas também do Cristo. E os salmos estão repletos desse tipo de sabedoria espiritual que recai sobre poder, sobre honra, sobre relação entre os homens, sobre relação entre os espíritos, sobre relação entre os homens, os espíritos e Deus. Eu vou citar aqui algumas passagens para a gente poder abrir a nossa mente, né? Salmos 75, versículos 6 e 7. É, versículo que fala ali um pouco sobre como a promoção e exaltação vem de Deus e não do homem, e não das posições terrenas. Vamos ouvir o salmo. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas de Deus, perdão, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. A exaltação não vem do mundo terreno, vem de Deus. Salmo 75. Mais um, Salmo 62, versículos 11 e 12. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuís a cada um segundo a sua obra. Ensinamento também retomado por Jesus, né? A cada um segundo a sua obra. O poder pertence a Deus. E ele distribui a cada um de acordo com as suas obras. Está nos Salmos. Passa por Jesus. Reverbera no livro dos Espíritos, dizendo: não, a vida lá no plano espiritual é diferente. Né? Lá o poder é de quem produziu bons frutos, é de quem fez boas obras, é de quem tem progresso espiritual. Ensinamento que já está nos Salmos. Né? Mais um, Salmo 84, versículo 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Comparando as bênçãos, as coisas terrenas com as bênçãos celestiais. Mostrando que um dia nos átrios do Senhor é melhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Salmo 49, versículos 16 a 17. Não temas quando alguém se enriquece, quando avulta a glória da sua casa, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará, nem a riqueza, nem a glória o acompanhará. Salmo 49, ensinamento plenamente em acordo com o que está no livro dos Espíritos. Tem alguns que têm medo de que o Espiritismo contradiga a Bíblia. Não, de modo algum. Aprofunda os ensinamentos. Mais um só. Salmo 23, versículos 1 a 6. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar, é, de, deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Um salmo de confiança em Deus. Fala de sua liderança, de sua proteção, de sua bênção, tanto na vida presente quanto na futura. Esses versículos que eu citei, meus amigos, mostram que as posições de poder e honra na Terra são temporárias, transitórias, efêmeras. E que, na verdade, as posições reais de autoridade, subordinação e hierarquia de poder real vêm da vontade de Deus, das leis divinas. Essas são bênçãos e posições que no plano espiritual são eternas e muito mais valiosas do que as terrenas. Né? Então, complementando aqui o ensino que os espíritos pediram, né? Os espíritos superiores pediram para a gente estudar um pouquinho, vamos fazer agora, por que não, né? Com as indicações dos Salmos. Seguimos, 275A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Ora, que pergunta espetacular de Kardec, estrutural para o conhecimento espírita, né?
Olha, eu entendo que uns serão elevados, outros rebaixados, mas ué, vamos falar em linguagem mais direta? Como que eu entendo isso? Como que eu compreendo essa situação? Me explica melhor. Vamos lá. Resposta dos espíritos, né? Pedindo a explicação sobre essa máxima. Vamos lá. Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos. Conforme seus méritos. Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Eu quero destacar aqui uma palavra para a qual nós devemos prestar muita atenção no estudo das obras básicas, que são obras de um teor teórico profundo e muito poderoso. Vejam que os espíritos superiores disseram que o maior da Terra pode pertencer à última categoria e não que necessariamente ele pertence à última categoria. Nós podemos ter uma pessoa muito rica, muito poderosa, de grande influência na Terra e que seja uma pessoa extremamente caridosa, profundamente responsável, humilde em sua posição. Uma pessoa que saiba fazer com que a sua riqueza gere riqueza a outros. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Proveito da riqueza na terra. Por que existe a riqueza? Utilidade da riqueza na terra, melhor dizendo. Né? Por que existe a riqueza na terra? Justamente para que as pessoas aprendam a lidar com a questão da subordinação e hierarquia de poderes. Tanto aquele que está no poder, quanto aquele que está subordinado. Claro que o mais comum é nós vermos pessoas empoderadas, pessoas ricas, exercendo de forma equivocada o poder. Mas é um treinamento. Em outra encarnação, pode ser que não estejam mais nessa situação. Ou pode ser que a providência divina julgue que é necessário que ela volte na mesma situação, embora tenha feito mau uso, para que vivendo a experiência ela faça de novo. Faça primeiramente, né, ou futuramente, melhor dizendo até, bom uso do recurso. Então notemos a palavra pode aqui no texto. Né? Pode ser que pertença à última categoria. O que se ressalta dessa passagem é a seguinte: se a gente tem uma pessoa poderosa, rica, né? Essa pessoa ostenta a riqueza, ao invés de agir de forma fraterna. Ela se envaidece da riqueza, ao invés de agir de forma responsável. Essa pessoa abusa da riqueza de modo egoísta, ao invés de agir de modo caridoso. Então essa pessoa ela está se exaltando na terra. É assim que a gente entende a máxima, né? Essa que se exaltou na terra pelas coisas da terra, pelas coisas terrenas, pelo mundo corpóreo, pelas coisas que são próprias desse mundo, no plano espiritual se encontrarão rebaixadas, porque simplesmente não desenvolveram o seu a sua espiritualidade, não desenvolveram o seu espírito para viver no seu mundo natural, que é o mundo dos espíritos. Então é assim que aqui aqueles que se elevam nas coisas materiais, obviamente no futuro se encontrarão rebaixados por não terem desenvolvido riquezas espirituais. Então, isso pode acontecer e acontece muitas vezes. Ao passo que o servo, aquele que é o subordinado, pode, dentro da sua posição, ter desenvolvido humildade, serenidade, caridade. Então, lá no plano espiritual, essas riquezas que são as que valem, lá ele será exaltado. Né? Compreendes isto? Compreendes isto? Faço minhas agora as palavras aqui, ousadamente, né, dos espíritos superiores que responderam a essa questão. Completando, né? Disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado. Acabamos de compreender a, a proposta de Jesus, né, a máxima de Jesus, o ensinamento do Cristo. Vamos adiante, vamos para a questão
as questões, né, 276, depois a questão 277, que é a última do nosso estudo de hoje. Então vamos lá, questão de número 276, que vai continuar aqui a nossa. Acho que vale a pena um pequeno comentário ainda, amigos, antes da questão 276. A gente falou agora sobre essas posições, né? Um será exalçado, o outro será rebaixado, e assim por diante. E aqui aparece, eu bati o olho aqui no texto em destaque, aparece a palavra humilhar, né? Precisa ser muito bem compreendida. Existem ensinamentos muito poderosos sobre essa situação dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, é, mais especificamente no capítulo 7, o capítulo que fala sobre os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito são os humildes. A gente precisa lembrar disso. É o primeiro ensinamento desse capítulo. O que devemos entender por pobres de espírito? Jesus falava sobre a humildade quando ele falou pobres de espírito. Pessoas humildes são pessoas que conhecem a si mesmas. São pessoas que sabem de todas as ou de todas, é um exagero, né? Mas que conhecem as suas virtudes, sabem da posse das virtudes que já têm e conhecem, por outro lado, suas imperfeições, suas fraquezas, suas mazelas, suas más tendências. Essa é uma pessoa humilde. Humilde não é aquele que se esconde, né? Que fica ali num cantinho, isolado, que nunca pode nada, nunca sabe nada, nunca faz nada. Não, esse não é humilde, né? Essa é uma pessoa que está reclusa. O humilde é aquele que conhece a si mesmo. O humilde é aquele que sabe de suas potencialidades, inclusive. É preciso o autoconhecimento para que a gente possa se humilhar na posição de uma pessoa humilde. Se humilhar no seguinte sentido: eu sei que não sou perfeito, mas sei que posso conquistar a perfeição. Eu sei que não posso isso agora, mas vou me preparar para poder no futuro. E o que eu posso, eu faço. O que eu tenho, eu dou. Em termos espirituais, inclusive, né? Se eu tenho um pouco de humildade, eu uso. Se eu tenho um pouquinho de caridade, eu faço. Se eu tenho um tantinho de indulgência, é nela que eu me apego. Se eu posso um pouquinho de benevolência, é ela que eu exercito. Então, se eu sei que eu tenho uma má tendência para uma imperfeição, para um mau hábito, eu combato isso, é se humilhar diante desse mau hábito, é reconhecer a imperfeição e reconhecer que pode sair dela, né? Que pode superá-la dia após dia. Agora sim, fechando esse comentário, vamos para a questão de número 276. Já que a gente está estudando, né, essas passagens do Evangelho, né, que estão sendo citadas aqui, é bom a gente compreender bem as palavras, né, principalmente, pelo menos as principais. 276. Aquele que foi grande na terra e que lá, como espírito, se encontra em ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação. Olha aqui a palavra agora em outro sentido, né? Da palavra lá em cima, né? Da palavra humilhar aqui no grifo, né? Humilhar a si mesmo é diferente de se encontrar na posição de humilhação. A pessoa tinha prestígio na terra, agora não tem do lado de lá da vida. Existe algum sofrimento com essa perda de prestígio? Ele se sente humilhado com isso? Experimenta a humilhação? Às vezes bem grande, diz a resposta, né? Principalmente se era orgulhoso e se era invejoso. Perdão. Principalmente se fosse orgulhoso e invejoso. Notemos de novo as características da resposta. Às vezes, bem grande. Às vezes significa nem sempre. Nem sempre, porque simplesmente porque muitas vezes o espírito ele se sente humilhado, mas não reconhece por que está sendo humilhado. E às vezes ele perde essa posição terrena e vai para o lado de lá, e para ele também está tudo bem, porque não tem consciência alguma, às vezes, da sua passagem, consciência alguma
do que é a vida espiritual, consciência alguma de causas e efeitos de suas atitudes, é um espírito que está encrudecido, é um espírito que está com o coração gelado, como a gente viu agora há pouco na passagem de André Luiz. Então, nem, às vezes ele não está em condição nem de experimentar humilhação, né? E outras vezes não experimenta porque é do seu progresso espiritual, né? Então, se orgulhoso e invejoso, mais humilhação ele sente. A humilhação é proporcional ao seu grau de imperfeição. Então, os dois sentidos diferentes da palavra humilhação, né? Ele sente humilhação porque o que está ferido nele é o orgulho, é a inveja que está ferida nele. Ele está vendo outras pessoas melhores que ele, sente inveja, aquilo dói nele. O orgulho por não estar em ordens superiores também no plano espiritual também dói nele. Então aqui ele está se sentindo humilhado porque o que está doendo é o orgulho e a inveja. Esse é o sentido da palavra humilhação aqui, diferente do sentido da palavra humilhar-se na passagem anterior. Aquele que se humilhar, disse o Cristo, aquele que combater em si justamente o orgulho e a inveja. Essa transformação moral dói um pouco. Reconhecer-se, né, como imperfeito dói um pouco. Então ele humilha a si mesmo no sentido de querer crescer, de querer ser melhor. Mas é diferente dessas feridas, né? Feridas. Dessas feridas que doem, desculpem a redundância, né? Dessas feridas que estão sendo ali cutucadas pela posição em que ele se encontra, né? Então, duas situações muito diferentes, que nós cuidemos de nossas feridas aqui, para que a gente não as faça sangrar no plano espiritual com mais veemência, né? Quando a gente tem um machucadinho qualquer na pele e a gente bate naquele lugar, dói uma barbaridade. Mas depois que a ferida cicatrizou, se a gente bater aquele mesmo lugar já cicatrizado, não vai doer tanto quanto a ferida viva, né? Com as chagas morais é o mesmo, o orgulho, o egoísmo, a inveja, se elas estão vivas ali, latentes, pulsantes, né? E a gente toca nelas, elas doem muito mais. Por isso a gente precisa tratar, se recolher, colocar um curativo, passar um pouquinho de humildade sobre elas, de autoconhecimento, passar um pouquinho de caridade ali, né, como anestésico sobre elas, elas vão cicatrizando assim com o tempo, vão se curando. Para a gente não passar, inclusive, situação parecida com a que está narrada no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Instruções dos Espíritos, a gente tem ali o relato de uma rainha da França, que desencarnou, foi ao plano espiritual, e ela dá à sua instrução o título Uma Realeza Terrestre. E ela começa ali a sua narrativa dizendo, né, para a gente ilustrar um pouco isso que está na questão 276 aqui. Ela começa dizendo assim: olha, quem melhor do que eu pode compreender a verdade das palavras de Jesus quando ele disse: Meu reino não é desse mundo? Aí ela vai dizendo assim: O orgulho foi meu guia na terra, foi ele que causou minha perdição na terra. É, eu não podia compreender que as coisas terrenas não tinham valor diante das coisas espirituais. E aí ela conclui o seguinte: eu trouxe comigo para cá minha realeza terrena? Não, nada. Nem a posição de rainha, nem os bens materiais, nem o respeito que as pessoas tinham forçosamente por mim, pela minha autoridade. Nada, nada, nada. E aí ela continua narrando dizendo assim: e o que me doeu mais foi ver muitos de meus servos em posição superior à minha. E ela vai dizendo ali na sua instrução que para se chegar a um bom lugar no reino dos espíritos, né, no reino de Deus, no mundo incorpóreo, se deve praticar a abnegação, a humildade, a caridade. E que ela só foi compreender isso, a benevolência, né, já quando chegou ao plano espiritual. E aí ela conclui a instrução dela de uma forma muito bonita, né? Ela escreve: Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida.
Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Ela está falando, né, das coisas materiais aqui, para a gente procurar um pouquinho melhor, dentro das situações difíceis da vida, o caminho que leva a Deus. Correm os homens para alcançar os bens terrestres como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões desaparecem. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Então ela termina aqui com um exemplo de humildade, pedindo a ela e a outros, né, que passaram por essa situação, as preces de nós que estamos na Terra, e nos lembrando que as nossas preces nos aproximam de Deus. Que a prece, portanto, não é só para eles. Quando a gente faz, é para a gente mesmo também. Vamos para a última questão do estudo de hoje, meus amigos, questão 277, porque agora, se a gente abordou alguns tipos de relações, né, de vínculos profissionais, de vínculos familiares, a gente foi colocando no decorrer da nossa fala, o vínculo de uma rainha. Nessa questão 277, Allan Kardec vai colocar para a gente uma situação diferente dessas todas que a gente pensou. Ele diz aqui, ó, o soldado que depois da batalha encontra com seu general lá no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? Olha a resposta, o título nada vale. A superioridade real é que tem valor. Bom, com isso, a gente fecha aqui uma leitura, né? Um conceito, um princípio muito importante que foi explorado até a questão de número 277. A questão que é a seguinte: o princípio que é o seguinte: títulos terrenos nada valem no plano espiritual. Absolutamente nada. Reis, rainhas, políticos, religiosos, militares, nenhum desses títulos é de real valor no plano espiritual. A posição social aqui na Terra é algo profundamente diverso da posição social no plano espiritual. A posição lá vai depender da elevação moral. Então, se o general aqui na Terra, no plano espiritual, se mostrar moralmente mais elevado, com mais qualidades morais do que de seu subalterno, ele continuará sendo lá superior a ele. Se não, é o caso da rainha com seus servos. O servo é moralmente superior, lá ele está em melhor situação. Cedemos aqui aos nossos instintos inferiores? Concordamos com nossas más tendências, com nossos maus hábitos? Colocamos em prática os nossos maus pensamentos? Somos todos soldados aqui, né, vivendo a batalha do progresso, a batalha contra as nossas próprias imperfeições. E vencemos quando essas pequenas batalhas, vivendo essa guerra, né, melhor dizendo, né, contra as nossas imperfeições morais e espirituais de modo geral. Vencemos pequenas batalhas no dia a dia quando agimos de acordo com as virtudes que já temos e quando vamos conquistando outras. É assim que a gente vai adquirindo posições sociais melhores no plano espiritual. Esse princípio notemos e insistimos um pouco, né? Valem para todas as profissões, grupos familiares, qualquer tipo de grupo social que a gente frequente, está sujeito a essa mesma lei. Vale de um jeito na Terra, por posições terrenas, não é o mesmo no plano espiritual. O que vale no plano espiritual é o avanço intelecto-moral que a gente foi capaz de conquistar. Isso vale inclusive também para as casas espíritas, né? O presidente de uma casa espírita pode estar lá por questões diversas da matéria e pode ser moralmente inferior a diversos trabalhadores de uma casa espírita. Isso pode acontecer. E não nos surpreendamos com isso nos meios religiosos em geral. Insistimos, a posição de uma pessoa na Terra não equivale muitas vezes à sua posição moral, à sua conquista moral. Não é assim que acontece. Infelizmente, aqui na Terra, né? As pessoas
com maior conquista moral deveria estar, né, nas melhores, nas posições de comando na Terra, porque assim a gente teria um mundo um tanto quanto mais justo, né, e menos sofrido. Mas pensando por outro lado, essa situação acontece aqui justamente para o nosso aprendizado, para esse aprendizado específico. Vamos julgar um pouco melhor as nossas escolhas e escolher de acordo com aquilo que o Cristo nos ensinou. É assim que a gente se eleva moralmente, né? Para a gente citar um exemplo disso que estamos falando, eu vou encerrar o nosso estudo de hoje lembrando de uma obra que é outra psicografia de Chico Xavier, e é essa ditada agora pelo espírito Irmão Jacó. Eu me refiro ao livro Voltei. Esse livro começa narrando a desencarnação desse espírito que se apresenta como Irmão Jacó. E ele conta que ele foi um dedicado espírita que, após a sua desencarnação, enfrentou grandes desafios, né? Inclusive de se adaptar à vida espiritual. Tudo que a gente está tentando combater em nossos estudos do Livro dos Espíritos, né? Estamos tentando nos preparar para uma vida espiritual melhor. O irmão Jacó descreve que no começo, logo após a sua desencarnação, viveu um período de confusão, de dificuldades, né? Justamente porque as suas ligações com a matéria, com a vida terrena, eram ainda muito fortes, muito poderosas. E esse era um momento de transição. E ali ele começou a perceber a importância de se desapegar dos bens materiais e das preocupações mundanas, da ordem social da Terra, né? E aí, então, gradualmente, ele vai sendo amparado por amigos espirituais que vão ajudando esse espírito a entender, né, o seu novo estado de existência. Começa a viver numa colônia espiritual, com espíritos de diferentes estágios de evolução e progresso, né? E na reunião desses espíritos, ele começa a ter o mesmo objetivo deles, que é o crescimento, o progresso espiritual. Bom, então vejam, né, como que um espírito que chegou a ser, narrado no livro, né, um presidente da Federação Espírita Brasileira, passa por essa situação. E aí a gente percebe na narrativa do livro o momento em que ele começa a trabalhar a sua humildade e participar, né, de reuniões de trabalho, de estudo no plano espiritual para poder conquistar coisas que ele não pôde conquistar na Terra enquanto ocupava um cargo muito importante, né? E depois esse livro vai abordar momentos muito emocionantes, né, de reencontros desse espírito irmão Jacó com entes queridos e outras coisas mais. Mas o importante é a gente lembrar que essa obra Voltei é uma obra repleta desses ensinamentos espirituais e que o próprio exemplo do irmão Jacó vem ao encontro desses ensinamentos que estão sendo dados para a gente aqui no Livro dos Espíritos. Né? Esses ensinamentos que nos mostram que é necessário que despertemos para essa realidade. Nós estamos na Terra com o objetivo de sermos pessoas espiritualmente melhores, de conquistarmos, de fato, um degrauzinho a mais na nossa moralidade, principalmente, e até porque não na nossa intelectualidade. Crescermos como pessoas, sermos um pouco mais humanos, darmos valor à alegria que está ao nosso redor, sermos incentivadores dessa alegria ao nosso redor. Quanto nos alegra ver uma pessoa querida feliz. Ou vermos uma pessoa mesmo desconhecida feliz. Se as pessoas ao nosso redor estiverem mais felizes, estaremos nós também mais felizes. E podemos até pensar mais seguros. Uma pessoa feliz não quer causar prejuízo ao outro. Isso é da natureza humana, não é? Então, a vida inteligente é a vida proposta por Jesus, a vida por excelência, a vida excelente na Terra. É a vida proposta por Jesus, onde vivemos uns pelos outros. De verdade, né? De verdade. Então, meus amigos, do estudo de hoje, eu acredito que a gente pode concluir que a nossa vida aqui na Terra deve ser vivida de modo a nos prepararmos melhor para a vida verdadeira, que é a vida espiritual, né? Ensinamento que, aliás, já é um ensinamento que vem desde Jesus, ou desde anteriormente, a primeira revelação, os 10 mandamentos, né?
viver uma boa vida na Terra para vivermos melhor a vida futura. Assim, aprofundado, ensinamento aprofundado por Jesus, né? E ainda mais aprofundado pela doutrina espírita. Estamos aprendendo aqui aos poucos que as vaidades terrenas, as posições terrenas, as riquezas terrenas têm pouco lugar ou lugar nenhum na vida real. Que o nosso progresso consiste em entender que as disputas por posse, poder, prestígio, prazer são atrasos para o espírito imortal. Então, meus amigos, seguir no caminho do bem e da caridade vai nos levar a patamares mais interessantes na vida espiritual e vai causar reflexos de serenidade e sabedoria na vida atual. Ah, que ensinamento maravilhoso do Livro dos Espíritos, né? Então, que fique do estudo de hoje. As relações de poder e hierarquia no plano espiritual são profundamente diferentes das da vida terrena e lá refletem fielmente a justiça de Deus, desde os casos mais felizes nos planetas celestiais até os casos mais tristes de obsessões que a gente possa imaginar. Todos esses casos dentro do plano espiritual estão contidos dentro da lei divina, estão sob os olhos de Deus. E é importante lembrar que a nossa vida é conduzida dessa forma, pela lei divina. Estejamos nos preparando, né, para que no plano espiritual a gente viva com muito mais excelência a vida do que nós temos vivido na Terra. Então, vamos em frente, buscando para nós uma posição de mais serenidade e tranquilidade aqui na Terra, como dissemos há pouco, e uma posição para a vida futura, uma posição mais interessante, né? Na vida futura, uma posição que terá sido conquistada por nossa humildade e pelas outras virtudes que o Espiritismo nos ensina. Então, meus amigos, um fraterno abraço a todos, muito obrigado pela companhia em mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Nós nos vemos no próximo sábado com a continuidade desse item importantíssimo de O Livro dos Espíritos. Um abraço fraterno a todos e até logo mais.